Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, eu sou advogada e eu venho aqui para tirar mais uma dúvida de direito de família e sucessões. Nesse caso aqui, a dúvida é do Jair, que me perguntou o seguinte: os bens de quem é casado com separação total podem ser penhorados para pagamento de dívida do outro cônjuge? Muito interessante a sua pergunta, Jair. E em relação a isso aqui, eu preciso fazer uma separação entre o casamento e a união estável. E eu vou explicar por quê logo adiante. Quando a gente está falando de casamento, para que haja a separação total de bens, é preciso que aquele casal escolha o regime da separação antes de se casar. Então, eles vão fazer um pacto antinupcial, que é um contrato, e esse contrato ele tem que ser feito por escritura pública, e nesse documento eles vão escolher qual é o regime de bens que eles querem adotar naquela relação deles, ok? Até aí, se eles não fizerem mais nada em relação a isso, a obrigação está entre os dois. Aquele contrato, ele vai reger a relação patrimonial daquelas duas pessoas apenas. Para que esse contrato, para que esse termo onde você fez a escolha pelo regime da separação total de bens seja oponível contra terceiros, ou seja, tenha valor fora daquele casal, é necessário fazer um registro específico daquele pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde moram aquelas duas pessoas, aquele casal. Então, se você está pensando em fazer uma separação de bens, um casamento com separação de bens, e você vai fazer o seu pacto antinupcial, é interessante que você leve esse pacto a registro para fazer o que a gente chama em direito de efeito erga omnes, que é contra todo mundo. Então, aquilo que tiver escrito ali, naquele pacto antinupcial, que seleciona, né, o regime de bens da separação total como regime daquele casal, ele vai ter amplo conhecimento, né? Ele vai ser oponível a qualquer pessoa, aquele conteúdo vai ser tornado público através do registro no cartório de registro de imóveis, ok? Então, se não for feita essa escritura de pacto antinupcial, você vai ter o regime legal, que é o regime da comunhão de bens. Se você fizer o pacto antinupcial e fizer a seleção, a escolha pela separação total de bens, essa regra vai ser válida apenas entre vocês dois. E se vocês pegarem esse pacto antinupcial e levarem a registro no cartório, aí sim você vai ter uma regra imposta por um contrato feito por duas pessoas, mas que vai ser ampla, vai ser de conhecimento geral, porque presume-se que aquele documento registrado da forma que eu falei, ele se tornou de conhecimento público, então você vai poder fazer valer essa questão da separação em relação às outras pessoas também. E por que que no início eu fiz a separação entre entre o casamento e a união estável? Porque na união estável você não tem o pacto antinupcial. Você pode fazer uma seleção do regime de bens que você quer através até de um documento particular, não precisa nem ser por escritura pública no cartório. Mas não vai ter esse efeito erga omnes, ele não vai ser oponível contra terceiros. Então, o que que acontece? Vamos supor que eu viva em união estável com o João. E eu, preocupada com essa questão patrimonial, eu resolvi escolher a separação de bens como regime, né, da nossa união. E o João é muito gastador. E ele foi lá e fez uma dívida de 50 mil reais. Com isso,
ele acabou sendo processado e há aí uma execução contra o meu marido, João, meu companheiro no caso. E João não tem patrimônio, só que eu tenho patrimônio. Vamos supor que eu tenha aí uma loja e essa loja vale 100 mil reais. E essa loja foi adquirida durante o meu casamento com ele. Só que vocês lembram que eu falei que eu já escolhi a separação de bens? Sim. O que vai acontecer? Aquele terceiro que é credor do João vai poder pedir a penhora, ou seja, vai poder requerer judicialmente a venda daquele meu imóvel para pagamento da dívida de João. Mas é possível isso? Sim, é possível. Por quê? Porque a regra que eu escolhi para viver com o João, a nossa relação patrimonial, ela não é oponível a terceiros. Então, os terceiros, eles vão agir como se a gente vivesse com a comunhão parcial de bens. E qual é a regra da comunhão parcial de bens? Aquilo que é adquirido durante o casamento ou durante a união estável vai pertencer a ambos. Então, aquele credor de João vai poder pedir na justiça que 50% daquela minha loja, que foi o exemplo que eu dei, seja penhorado e aquela loja seja vendida para pagamento da dívida de João. É claro que se a loja vale 100 mil reais e ela for vendida para pagamento da dívida de João, a minha meação, os meus 50%, eles serão protegidos. Mas 50% do João vai embora. E aí, para que serviu aquele documento de separação total de bens que a gente fez? Vai servir para eu depois ir lá cobrar de João. E aí, João, olha só, tá aqui, meu bem foi vendido para pagamento da sua dívida. Então agora você tem que me pagar meus 50 mil reais. Entenderam como que funciona? Agora, vou fazer de conta que eu casei com o João, nós fizemos um pacto antinupcial e registramos no cartório de registro de imóveis da circunscrição de onde a gente mora. Então, quando esse credor vier cobrar os 50 mil reais de João, ele não vai poder vir atrás do meu patrimônio, ainda que essa loja que eu dei de exemplo tenha sido comprada durante o meu casamento com o João. E por quê? Onde está a diferença? A diferença é que a partir do momento em que eu fiz o registro do meu pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis, eu passei a dar conhecimento amplo de que a nossa relação era regida pela separação total de bens. Logo, ninguém vai poder alegar que eu tenho que pagar pelo prejuízo que João causou a alguém, ok? Eu sei que o assunto é meio complexo, é meio complicadinho de compreender, mas assiste esse vídeo mais de uma vez se você sentir necessidade e se ainda assim tiver dúvida, coloque a sua dúvida no comentário, eu vou ter muito prazer de responder, certo? E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e assim ele vai levar para outras pessoas também. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações que aí você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, ok? A gente fica por aqui dessa vez e a gente se vê na próxima.